Vamos analisar a fundo a matemática por trás da Loteca 1232, e ela é brutal. Usando os dados reais do concurso, a gente vai descobrir como milhões de sonhos se transformaram em apenas um punhado de esperanças. Tudo começa aqui, com milhões de apostas, cada uma delas carregada não só de esperança, mas de uma estratégia que parecia perfeita para acertar os 14 resultados. Mas a realidade é implacável. E então, depois de apenas 9 jogos, o campo de batalha já está irreconhecível. A grande pergunta é, daquela multidão toda, daquelas milhões de apostas, quantas ainda estão de pé? Quantas sobreviveram ao primeiro filtro? Se prepara porque a resposta é chocante. É isso! As 9 primeiras partidas funcionaram como um verdadeiro filtro. Uma peneira que separou os sortudos e, principalmente, os estrategistas do resto. É aqui que o drama realmente começa a se desenrolar. A rodada foi um verdadeiro campo minado. A gente teve sim alguns favoritos como o Flamengo, que se mantiveram firmes, fizeram o dever de casa, mas o que realmente definiu o jogo foram as 3 grandes zebras. 3 resultados altamente improváveis que mudaram completamente o cenário. O primeiro grande choque, a vitória do Capital. Um resultado que, olha, pouquíssima gente esperava e que, logo de cara, eliminou uma onda massiva de apostas. Foi o primeiro grande baque. Logo em seguida, veio a segunda surpresa, um empate totalmente inesperado. Isso quebrou as pernas de todo mundo que contava com a vitória de um dos times. Mais uma leva gigante de apostadores ficando pelo caminho. E para fechar, a terceira zebra, outra vitória que parecia improvável e que selou o destino de mais uma fatia enorme das apostas iniciais, foi o golpe de misericórdia. Agora vamos para os números. Vamos ver na prática o impacto matemático que essas zebras tiveram sobre os milhões de apostadores. No começo, a gente tinha um universo de apostas, um volume tão grande, mas tão grande, que é quase impossível de visualizar. E o resultado? Bom, depois de só 9 jogos, aqueles milhões de apostas foram reduzidos a apenas algumas centenas. A escala da eliminação é simplesmente brutal. Esses poucos que restaram, eles são especiais. Não foi só sorte não, eles conseguiram navegar por um campo minado de resultados improváveis. É um grupo seleto. E só para ficar bem claro, uma aposta viva é aquela que está perfeita até agora. 9 acertos em 9 jogos. Isso, claro, incluindo as 3 zebras e os empates mais difíceis. Um feito em tanto. Mas a jornada está longe de acabar. Com 5 jogos ainda pela frente, acredite, a matemática se torna ainda mais implacável. Para esses sobreviventes, o caminho até os 14 pontos é claro. Mas vamos fazer um exercício aqui. Vamos analisar um cenário bastante provável para os próximos 4 jogos, só para a gente entender o tamanho do desafio que ainda vem por aí. Vamos supor que a lógica prevaleça e que os favoritos vençam nos próximos 4 jogos. O que acontece com aquele pequeno número de apostas vivas? A queda é ainda mais drástica. A gente não está falando de dezenas, nem mesmo de um punhado. Estatisticamente, a gente está falando de talvez uma única aposta chegando ao jogo final. Uma. E no fim, tudo se resume a isso. Um confronto final, quase poético. O grande clássico entre Corinthians e Palmeiras para decidir tudo. E esse não é um jogo qualquer, né? É uma rivalidade lendária. Um jogo onde absolutamente tudo pode acontecer. Ele serve como o obstáculo final, o desafio definitivo. Tenta imaginar a tensão. Ter sobrevivido a 13 jogos dificílimos e agora o grande prêmio depende de uma das partidas mais imprevisíveis do nosso futebol. É tudo ou nada. Então, qual é a grande lição da Loteca 1232? O que essa jornada brutal realmente nos ensina sobre o jogo? A principal conclusão é que Loteca não é um simples jogo de azar. A dificuldade dela é matemática, não é aleatória. As apostas que sobrevivem mostram uma análise superior e não só sorte. As zebras, para quem estuda a fundo, são previsíveis. No fim, a Loteca é uma competição de prognósticos. E isso nos deixa com uma reflexão final. É sobre análise e prognóstico ou é pura sorte? Bom, a sorte sempre vai ter o seu papel, é claro. Mas esta rodada prova, sem sombra de dúvida, que ganhar na Loteca é sobre enxergar aquilo que a maioria das pessoas simplesmente não vê.